Olá, meu nome é Fernando Moura, eu sou médico oncologista do grupo Oncoclínicas e eu vou comentar nesses próximos poucos minutos dois trabalhos que eu julguei importante que foram agora apresentados na sessão oral de pulmão, referentes a câncer de pulmão de células pequenas. Apenas para dar um contexto histórico da questão dos dados em relação à doença refratária ou recidivada após um primeiro momento de tratamento quimioterápico, a gente tem uma expectativa de sobrevivência global desses pacientes que falham a quimioterapia inicial da ordem de 6 meses. E taxas de resposta a um tratamento subsequente, ou seja, um tratamento de segunda linha, não maiores do que 20%. O clássico estudo de fase 3, que randomizou pacientes para receber topotecana ou apenas suporte clínico, por exemplo, rendeu a esses pacientes uma sobrevivência global da ordem de 25 semanas. Eu disse semanas. Nesse contexto, a gente tem talvez necessidade de aprimorar o que oferecer a esses pacientes que falham ao tratamento quimioterápico inicial. E dois estudos, agora pela manhã, como eu mencionei, foram apresentados com alguma relevância. O primeiro deles, o Keynote 158, um estudo que foi desenhado como fase 2, braço único, que ofertou pembrolizumab para pacientes que tinham doença refratária ou recidivada, doença extensa, câncer de pulmão de células pequenas, para receberem o anti-PD1. Foram alocados por volta de 140 pacientes. Esses pacientes foram avaliados com relação também ao PDL1. Cerca de 40% desses pacientes tinham PDL1 positivo. E o que se observou foi que a taxa de resposta de pembrolizumab para esses pacientes PDL1 positivos foi da ordem de 35%, enquanto para aqueles pacientes com PDL1 negativo, a taxa de resposta foi da ordem de 6%. Com relação à mediana de sobrevivência global, para os pacientes com PDL1 positivo, o número atingido foi 15 meses aproximadamente, enquanto para aqueles PDL1 negativos, a mediana ficou na ordem de 6 meses. As toxicidades apresentadas por esses pacientes são aquelas clássicas que a gente já está habituado a observar no tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas. Não teve grandes destaques, nenhum tipo de toxicidade maior para esse grupo de pacientes tratados com câncer de pulmão de células pequenas. E os autores concluíram que pembrolizumab tem atividade promissora para esse tipo de paciente que falha ao tratamento inicial de quimioterapia e que tem doença extensa, carcinoma de células pequenas de pulmão. O segundo estudo foi um estudo apresentado também de fase 2, um estudo de braço único, usando uma medicação, um anticorpo conjugado à droga, o ROVA-T. Ele, na verdade, é um anticorpo dirigido contra uma proteína expressa na célula do câncer de células pequenas, chamada DLL3, e com isso os pacientes foram analisados. É um estudo com algum número representativo de aproximadamente 340 pacientes. Esses pacientes foram analisados sobre duas óticas. Primeiro, o grupo todo de DLL3 positivos por imunistoquímica e um segundo grupo, os pacientes positivos, mas aqueles que têm superexpressão do DLL3, que eles consideraram como sendo 75% das células na amostra corando pelo teste de imunistoquímica contra a proteína DLL3. Então eu vou comentar agora o primeiro grupo. O primeiro grupo de pacientes foi tratado, foram basicamente 340 pacientes, e eles tiveram taxas de resposta da ordem de 12%. Portanto, um pouco aquém do que a gente tinha imaginado como sendo ideal. Em relação aos pacientes que tinham superexpressão do DLL3, aqueles com mais do que 75% de células positivas na imunistoquímica, a taxa de resposta foi da ordem de 24%, praticamente dobrou. A sobrevivência mediana global, que foi observado também com o estudo, foi da ordem de 5 para 6 meses, e isso foi igual para os dois braços, tanto o subgrupo superexpresso quanto o subgrupo a análise total do estudo.
Chamou atenção nesse estudo e fundamentalmente que a droga ela tem um perfil de toxicidade bastante importante. Toxicidades de grau 3 ou maior do que grau 3 foi notado em 40% dos pacientes. Basicamente a gente observou dentro dessas toxicidades mais graves, trombocitopenia, efusão pleural, fotossensibilidade, como sendo os efeitos tóxicos mais importantes. A droga tem um perfil de toxicidade que, apesar de manejável, destaca-se por ser uma alta percentagem, ao redor de 40% de acordo com os autores. Os autores acabaram colocando o Rova-T como uma opção de tratamento, em especial para esses pacientes que falham. E nesse estudo especificamente, esses pacientes tinham recebido 2 linhas prévias e estavam sendo examinados para tratamento após uma segunda linha de tratamento ter falhado. Esta é uma lacuna que a gente tem na literatura, nós não temos nenhum tipo de tratamento autorizado em terceira linha, e esse grupo de 340 pacientes que eu mencionei, todos eles foram avaliados para serem tratados com Rova-T depois de pelo menos 2 linhas anteriores de tratamento quimioterápico. Eu julgo que esses 2 estudos podem realmente trazer como opção no futuro, talvez com análises mais robustas dos dados e estudos futuros mais importantes, envolvendo as 2 drogas, mas ele se torna opção, talvez, no futuro breve, para que a gente trate esses pacientes que são refratários ao tratamento inicial com quimioterapia e que têm carcinoma de células pequenas. Obrigado.